Com relação aos materiais compósitos, o que se tenta fazer, o que se tem em mente quando vai se fazer um compósito é que você vai unir propriedades dos diferentes materiais que vão compor esse material, tá certo? Geralmente você busca ganho de propriedade e facilidade em síntese e custo de produção mais baixo. A ideia é essa, tá certo? Então a gente pode ter compósitos reforçados com partículas, com fibras e compósitos estruturais, tá certo? Reforçados com partículas, pode ser por partículas grandes ou por dispersão, reforçado com fibras, fibras contínuas ou descontínuas, alinhadas ou desorientadas, tá certo? E os compósitos estruturais podem ser os laminados e os tipos sanduíche. Um excelente exemplo, né, é o negro de fumo, que é usado na borracha, né, vulcanizada que tem nos pneus dos veículos, tá certo? É um material extremamente barato, é um subproduto que está na fumaça, né, de produção de borracha, e ele dá excelente resistência ao rasgamento e abrasão, tá certo? E é usado, por exemplo, no caso do pneu, de 15 a 30% em massa. Então, é extremamente interessante, tá certo? Outro exemplo é o concreto, né, que é a mistura do cimento Portland com agregados finos de areia e agregados grossos, que é a pedra, a brita, com água. Então, veja, a areia, que é um composto barato, tem 60% a 80% em volume, né? Então ele necessita, só que ele tem baixas resistências mecânicas, ele é frágil. Então ele precisa ser melhorado, né? Bom, além disso, se utiliza uma estrutura macroscópica, que é o aço. Esse é o concreto armado, né? Então veja, é um compósito micro e macroestrutural, né? Bem interessante. Compósitos reforçados com fibras vem ganhando muita importância, tá certo? O tipo de fibra utilizada e a maneira como essa fibra está dentro do material, dentro da matriz, é muito importante, porque isso vai fornecer informações. Isso vai dar informações, vai dar características, propriedades mecânicas importantes, tá certo? Como é ilustrado aqui nessa figura, tá certo? Então a direção do esforço em relação a como as partículas estão é extremamente importante, tá certo? Aqui são gráficos de uma fibra e uma matriz de forma isolada, né? O gráfico de tensão versus deformação. E o compósito formado com ambos? Olha, ele vai levar a informação dos dois. Então ele vai ser uma coisa intermediária entre a matriz e a fibra, certo? Aqui é mostrada para vocês como que fibras de carbeto de silício colocadas no vidro, a imagem de microscopia eletrônica de varredura, né? Aqui mais alguns exemplos, né, de estruturas muito usadas, muito importantes, né? Estruturas de compósitos reforçados com fibras, reforço estrutural, com fibra também, tá ok? E suas características. Aqui mais algumas propriedades, mais alguns valores de propriedades, né? Veja que a matriz, né, ela dá um comportamento de promoção, de proteção, né? Ela protege aquela outra parte do compósito que tem propriedades interessantes, tá certo?
A outra, e portanto, né, o modo, por exemplo, o módulo de elasticidade, quando você está pensando em propriedades mecânicas, o módulo de elasticidade da fibra tem que ser bem maior que o do material usado no matriz, né? Aqui, várias fibras, né, que são usadas corriqueiramente, né, na indústria, tá? E suas propriedades. Existem vários outros tipos de compósitos, tá? Reforçados com fibra de vidro, fibra de carbono, com Kevlar, matriz metálica, matriz cerâmica, compostos de carbono, tá? E essas são alguns outros materiais, né? Fibras de vidro alinhadas, fibras de vidro em matriz epóxi, né? E fibra de carbono também é aramida, tá? E suas propriedades, várias das suas propriedades físicas e químicas, tá certo? Aqui mais alguns outros polímeros. Então, como eu já disse, né? No desenvolvimento de um projeto que envolva o uso de materiais, você tem que se atentar para essas características, tá? Para essas particularidades, né? Resistência mecânica, resistência à corrosão, temperatura, propriedades óticas que vão dar aspecto visual, né? Se você vai misturar materiais para fazer compósitos, né, você tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão da afinidade química, né? Enfim, tudo isso tem que ser pensado. Eu vou ficando por aqui e na sequência a gente vai continuar falando um pouco mais de propriedades de materiais. Eu agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima oportunidade. Até mais.